A seleção brasileira. Você gosta de ver jogos da seleção brasileira? O que você acha a respeito sobre a seleção brasileira de futebol? Está ansioso para a Copa do Mundo de 2026 com a nossa seleção? Onde você acha que o Brasil vai chegar nessa Copa do Mundo de 2026? Bom, a seleção brasileira é uma das seleções mais queridas, mais amadas e a mais forte entre todas as seleções. Nunca tivemos assim tanta estrela e oportunidade de fato para a gente poder levantar tantas e tantas taças. Além de que a gente teve um ciclo, muito curioso, vamos dizer assim. Um ciclo bastante curioso da nossa seleção brasileira para essa Copa do Mundo de 2026. Onde tivemos vários jogadores sendo convocados, muitos gols sendo marcados, muitos gols sendo sofridos, trocas de técnico, trocas de presidente e por aí vai. Então nesse vídeo você vai conferir a respeito da nossa seleção brasileira sobre o ciclo inteiro, completo e tudo detalhado a respeito sobre o ciclo da seleção brasileira. Desde a Copa do Mundo de 2022 até a Copa do Mundo de 2026. Então, eu espero que você possa gostar muito desse vídeo. Esse vídeo é o que mais dá trabalho. E principalmente que, olha só o que eu fiz, né? Fiz um cortezinho novo. Corte cascão do Ronaldo. Para torcer pelo Brasil nessa Copa. Então eu espero que vocês possam ter gostado muito desse corte. Que esse corte aqui eu fiz ele há poucos dias atrás. Pra gente poder torcer junto pela seleção brasileira. E tá aqui também a bandeira do Brasil atrás de mim, pra gente poder, claro, falar aí sobre a seleção brasileira. Então, espero que você possa gostar muito desse vídeo. Esse vídeo deu um trabalhão pra fazer. É algo extremamente complicado para se fazer. Esse vídeo aqui de produção inédita. Então você deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Se você gosta da seleção brasileira, compartilhe o vídeo também. E vamos então começar esse vídeo, porque eu sou Antônio Dias e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, ao canal Gatoso Curioso. Vamos começar a falar da seleção brasileira agora. Então vamos começar, tô até mesmo aqui com o celular em mãos para poder me ajudar nesse quesito. E o Brasil começou então aquela Copa do Mundo de 2022, no grupo G, ao lado de Coreia do Sul, Camarões e Suíça, passou em primeiro. Nas oitavas eliminou a Coreia do Sul e nas quartas caiu para a Croácia. E essa eliminação para a Croácia foi uma eliminação bem sofrida para todos nós, que o Brasil abre o placar aos 106 minutos de jogo, 105+1, e depois toma um empate no fim da prorrogação. E nos pênaltis, o Neymar nem bate o pênalti dele. Depois Marquinhos e o Rodrigo perdem os seus pênaltis e o Brasil fica de mãos abanando para a Copa do Mundo de 2022. Então, para 2026 teríamos um novo ciclo sem o Tite. O Tite já deixou claro que mesmo se ele ganhasse a Copa do Mundo ou não, ele iria sair da seleção brasileira. E para isso, ao invés de chamarem um técnico já pronto para poder comandar a seleção brasileira, um técnico já experiente, um técnico já definido para a gente ter a seleção brasileira, foi a incompetência de Edinaldo Rodrigues em colocar um interino para comandar os primeiros jogos da seleção brasileira. E já começando então com Ramon Menezes no comando do Brasil. Ele que tinha sido técnico do Sub-20 do Brasil e iria comandar a seleção de forma interina por alguns amistosos até a chegada de um novo técnico. E ele começou então, depois desse ciclo inteiro, depois desse jogo contra a Croácia, na verdade, foi então que o Brasil fez um amistoso apenas, porque não tinha conseguido marcar 2 amistosos, como é de costume na data FIFA. Só conseguiu marcar apenas um amistoso, que já deixou bem estranho a atitude em si da CBF e tudo mais. Mas por conta do calendário cheio de algumas seleções, acabou que infelizmente o Brasil só teve um amistoso para poder jogar nessa data FIFA de março de 2023, que foi contra o Marrocos.
E a partida contra o Marrocos foi dia 25/3/2023. E o que foi a primeira partida pós-Copa do Mundo. E já foi um desastre total. Péssima atuação no Brasil, que tomou gol no fim do jogo. E o Brasil perdeu de 2-1 para Marrocos. E com um detalhe, essa foi a nossa segunda derrota para as seleções africanas na história depois do pentacampeonato. Sim, o Brasil nunca tinha perdido então com o pentacampeonato para as seleções africanas. Perdeu para Camarões na Copa do Mundo de 2022 com o time reserva. E agora perdeu para Marrocos nesse único amistoso que teve na data FIFA de março. Tudo bem que era um Marrocos assim já muito forte e tudo mais. Tinha sido o quarto colocado na Copa do Mundo de 2022. Mas perder para uma seleção africana é paia demais. Depois tivemos a data FIFA do mês de junho. Mês de junho tivemos a data FIFA aí com as amistosos contra mais seleções africanas, que foi contra Guiné e Senegal. A partida contra a Guiné foi no dia 17/6/2023. E o Brasil, ainda com o Ramon Menezes como técnico interino da seleção brasileira, o Brasil venceu por 4-1 Guiné, que era uma seleção bem mais fraca e tudo mais, nem estava na última Copa, mas que pelo menos o Brasil venceu por 4-1. Só que depois desse amistoso, o Brasil foi enfrentar uma seleção africana bem mais forte que Guiné, nessa data de junho, que foi no dia 20/6/2023, que foi a partida contra o Senegal. E a partida contra o Senegal foi um desastre. O Brasil jogou mal defensivamente, não conseguiu controlar o jogo direito e acabou tomando 4 buchas de Senegal. 4! E o resultado ficou em 4-2. Sério, essa foi a partida que teve o maior número de gols contra a seleção brasileira desde o 7-1. A gente nunca tinha tomado tantos gols desde aquele período do 7-1, que foi um período terrível. Cara, vou falar a real, aqui foi basicamente o desastre completo para demitir o Ramon Menezes. Ramon Menezes foi embora da seleção brasileira e no lugar dele veio o Fernando Diniz, outro técnico interino, e que a CBF cometeu uma incompetência do caramba, e não trazer um técnico já pronto para poder trazer. E não trazer um técnico já pronto para poder comandar a seleção brasileira. A expectativa era trazer o Fernando Diniz para a seleção brasileira, enquanto o Carlo Ancelotti tinha que definir se ele vinha para a seleção ou não. E o Carlo Ancelotti, cara, eu vou comentar essa história depois, pra gente poder logo de cara não ficar muito nesse ciclo aqui vicioso. Mas com o Fernando Diniz tivemos aí as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 já começando. E o Brasil estreou com uma boa partida contra a Bolívia, com direito a 2 gols de Rodrigo. E uma partida maravilhosa, né? Pra mim foi a melhor partida do Brasil nessas eliminatórias e a melhor partida desse ciclo inteiro, né? Por 5-1 contra a Bolívia. Fora que foi nessa partida também contra a Bolívia que o Neymar fez 2 gols também e passou Pelé como o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols marcados. Parecia que esses 2 amistosos poderiam sim ser um reinício da seleção brasileira, um ciclo perfeito, um ciclo cheio de coisas boas. Tanto é que, por exemplo, o Brasil vence o Peru por 1-0 com assistência de Neymar. E parecia ficar tudo bonito, tudo maravilhoso. Só que aí depois dessa data FIFA de setembro, onde o Brasil teve os 2 primeiros jogos das eliminatórias, parece que as coisas não ficaram tão claras assim do quanto que as coisas poderiam ser boas no geral. Porque ainda com o Fernando Diniz, o Brasil empata em 1-1 com a Venezuela, em casa. A Venezuela, que é um time bem mais fraco, bem mais frágil, vamos dizer assim.
Tanto é que, por exemplo, nem se classificou para a Copa do Mundo. Logo em seguida, a partida contra o Uruguai, que foi dia 17 de outubro, o Brasil perde por 2-0 no jogo em que o Brasil não conseguiu fazer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. E ainda com o Fernando Diniz, na data FIFA de novembro, foi aí que foi o balde de água fria para demiti-lo da seleção brasileira. Porque contra a Colômbia, o Brasil até abre o placar, mas a Colômbia vira no final do jogo com direito a 2 gols de Luiz Dias, que teve os pais dele sequestrados naquele dia. Pois é, teve os pais dele sequestrados naquele dia. E aí ele fez 2 gols em cima do Brasil. Fora que essa foi a primeira partida sem Neymar nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, nesse ciclo aí para 2026. Porque o Neymar na partida anterior contra o Uruguai tinha se lesionado, teve uma lesão aí no joelho e ia ficar 1 ano sem jogar. E depois dessa partida contra a Colômbia, que foi dia 16 de novembro, tivemos a partida melancólica contra a Argentina, onde o Brasil teve um jogador expulso e a Argentina cometeu crime fazendo 1-0, um gol de escanteio, um gol de cabeça. E ali foi o balde de água fria mesmo pro Fernando Diniz, que foi demitido da seleção brasileira após 6 jogos, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Ele não conseguiu sustentar muito bem a derrota para a Argentina por 1-0 dentro de casa. E essa foi a partida em que o Brasil perdeu a sua invencibilidade em eliminatórias da Copa do Mundo, jogando em sua própria casa. Pois é. Vamos partir então para 2024. 2024 que foi um ano assim bastante cheio para a seleção brasileira, um calendário bem cheio, onde tivemos Copa América, eliminatórias, amistosos, e tivemos aí os primeiros amistosos sendo comandados aí pelo Dorival Júnior, novo técnico da seleção brasileira, para a data FIFA de março, dia 23 e 26 de 3 de 2024. Coube a Endrick fazer o único gol contra a Inglaterra em Wembley. Pois é, a gente venceu a Inglaterra na casa deles. Tivemos uma partida espetacular contra a Espanha em 3-3 no Santiago Bernabéu, com mais um gol de Endrick e um golaço de Rodrigo já para poder diminuir o jogo. E o resultado ficou em 3-3. Parecia que o Dorival Júnior iria comandar bem a seleção brasileira. Tanto é que ele não tinha perdido até agora nesses jogos tão difíceis. E essas datas serviram mesmo o Brasil fazer mais testes e tudo mais. Porém, ainda tinha a Copa América, né? E antes da Copa América o Brasil fez 2 amistosos contra o México e contra os Estados Unidos, que seriam então ali alguns dos anfitriões, né? Estados Unidos principalmente seria o anfitrião dessa Copa América e também seria os anfitriões da Copa do Mundo de 2026. O Brasil vence o México por 3-2, com direito a um gol de Endrick no final do jogo. O Brasil abriu 2-0, depois o Brasil tomou um empate e o Endrick salvou no finzinho do jogo. E na partida contra os Estados Unidos, empate em 1-1. Um empatezinho, né, bem xoxo, né, bem monenga, bem mequetrefe, mas tudo bem. O Brasil então começava a Copa América de 2024 nos Estados Unidos, e que foi uma Copa América horrível, horrível. Não digo só pela eliminação do Brasil, não. Foi uma Copa América péssima, cara. Péssima, péssima, nojenta essa Copa América. Com vários problemas, o calor, a segurança, os gramados, os campos, cara, tudo nessa Copa América foi horrível, tudo. Não adianta eu querer afirmar, dizer que essa Copa América de 2024 foi uma Copa América excelente. Sério, não foi, gente. Não foi, cara, não foi. Eu digo aqui pra vocês, eu acompanhei essa Copa América todos os jogos e todos os jogos pareciam uma bosta. Tão horrível que foi, tão péssimo que foi. E resultado, cara, a gente viu partidas extremamente horrendas ali. E com a seleção brasileira não poderia ter sido diferente. Porque na Copa América de 2024, o Brasil começa contra a Costa Rica empatando em 0-0. Sim, o Brasil empatou com a Costa Rica em 0-0. Sério, se isso não é pra deixar você irritado, eu não sei o que deixa você mais irritado.
Cara, um adversário fraco, fraco. Extremamente fraco, velho. E o Brasil empatou em 0x0. Depois disso, tivemos o Brasil e Paraguai. O Brasil meteu 2 gols com o Vini Júnior, né, para vencer em 4x1 o Paraguai. Pois é, foi uma partida até que decente do Vini. Acho que para mim é a melhor partida do Vini Júnior até esse presente momento da seleção brasileira. Vencendo por 4x1 e depois o Brasil até abre o placar contra a Colômbia, mas depois disso a Colômbia empata e nessa partida também é um golaço de falta de Rafinha. O Rafinha se consolidando ainda mais como um dos principais atacantes da seleção brasileira. Porém, o Brasil avançou em segundo colocado do grupo. Sim, segundo colocado do grupo D da Copa do Mundo. Iria pegar o primeiro colocado do grupo C, que foi o Uruguai. E nessa partida aqui, cara, não tem nem muito o que dizer. Eu simplesmente fiquei irritadíssimo com a seleção brasileira nesse dia. Foi uma partida horrível. Com o Brasil não conseguindo controlar as ações, não conseguindo ir pra cima do Uruguai, não conseguindo ter domínio de jogo, não conseguindo ter controle de posse de bola. Cara, deixaram o Uruguai se segurar o jogo inteiro. E mesmo com a menos no finalzinho do jogo, o Uruguai conseguiu segurar a seleção brasileira. Esse dia eu fiquei irritado pra caramba. Eu muito irritado. Eu lembro que eu fui dormir quase 1h da manhã, porque esse jogo foi de noite. Eu lembro que esse jogo foi que eu dormi quase 1h da manhã, velho. Eu dormi, não conseguia dormir de tanta raiva que eu tava nesse jogo. E o Brasil perdeu nos pênaltis, o 4x2. E assim como tinha sido na Copa do Mundo de 2022 com a Croácia, mais uma vez o Brasil perde em disputas de pênalti, em momentos decisivos. E de novo nas quartas de final. Cara, a gente caiu cedo e invicto ainda por cima. O Brasil caiu invicto nessa Copa América. É algo completamente bizarro imaginar que um ciclo desse, velho, já estava sendo ruim. E agora com essa queda na Copa América ficou tudo pior ainda. E que não causou a demissão do Dorival Júnior, tá? O Dorival Júnior continuou no cargo. E aí, 2 meses depois que tivemos esse jogo aí contra o Uruguai, que foi um desastre total, né, perdido aí nos pênaltis, o Brasil teria as eliminatórias para poder jogar. As eliminatórias que, pelo menos, as eliminatórias foram um pouco mais decentes, só que nem tanto assim. O Brasil, por exemplo, vence o Equador num jogo sofrido, velho. Sofrido, 1x0 amarrado ali, com um gol de Rodrigo. Cara, 1x0 assim, que foi muito xoxo, muito fraco da seleção brasileira. Cara, quase não conseguindo controlar bem o jogo, mas que pelo menos conseguiu vencer com esse gol solitário de Rodrigo. Isso já 2 meses depois da Copa América, né, que foi dia 6/9. E depois disso, no dia 10/9, na partida contra o Paraguai. E mais uma derrota, a primeira do Dorival Júnior, por 1x0, com direito de golaço de trivela do jogador paraguaio. Depois, 2 partidas espetaculares que tivemos aí na data FIFA de outubro. No dia 10 de outubro, tivemos a partida contra o Chile, que o Brasil venceu de virada. Um jogo sofrido também. Direito a gol de Luiz Henrique, já no finalzinho do jogo. E depois uma partida espetacular contra o Peru, que, cara, foi 4x0. Um bonito jogo de se ver, jogado aí muito bem, hein? Foi uma partida assim espetacular dos jogadores e tudo mais. Uma atuação bem de gala da seleção brasileira, desse 4x0. Foi jogado aí contra o Peru no dia 15 de outubro. E aí, um mês depois, teríamos a data FIFA de novembro. E essa data FIFA foi a data FIFA dos empates, porque o Brasil empata com a Venezuela em 1x1, mesmo tendo um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, né? Na verdade, o jogador expulso no finalzinho do jogo, né? Mas mesmo assim, o Brasil não conseguiu de jeito nenhum conseguir fazer o 2x1. E teve até pênalti perdido do Vini Júnior, se eu não me engano. E depois o Brasil empata em 1x1 com o Uruguai em casa. Mais uma partida que o Brasil joga mal pra caramba e não consegue dominar o Uruguai de jeito nenhum, mesmo jogando na sua própria casa. Logo em seguida,
né? Depois desse ano de 2024 péssimo para a seleção brasileira, assim como foi 2023. Foi um ano de 2023 e 2024 horroroso, que o Edinaldo Rodrigues, cara, ele fez um papel tenebroso para a seleção brasileira. Não era culpa só dos técnicos, era culpa do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Que aí começamos em 2025 com mais uma vez o Dorival Júnior em campo, né, como técnico. E a partida contra a Colômbia foi basicamente um resumo do quanto que a seleção brasileira precisava de uma melhora urgente e de um técnico mais experiente. Porque o Brasil vence com gol de Vini Júnior já no fim do jogo, nos acréscimos praticamente. Com o Brasil jogando nada esse jogo, nada. E aí vem a partida mais triste da seleção brasileira até então, que foi a partida contra a Argentina no Monumental de Nunes. Que o Brasil não consegue de jeito nenhum dominar a Argentina, não consegue ter controle de jogo, fica num desespero do caramba para poder tentar pegar a bola dos argentinos, com direito até mesmo o Rafinha. Cara, o Rafinha dando uma entrevista que eu não sei por que ele deu aquela entrevista com o Romário, dizendo que ia dar porrada neles, sendo que foi porrada deles. E aí o Brasil tomou de 4-1 em mais uma partida desastrosa da seleção brasileira. Sério, um 4-1 extremamente sofrido. O Brasil não tendo nem chances para a seleção argentina, não tendo nenhuma possibilidade ali de armar contra-ataques, de armar jogadas individuais, jogadas coletivas, nada. Para mim, essa foi a pior partida do Brasil desde esse ciclo de 2026 para comprar a Copa do Mundo. E essa foi basicamente a demissão. Esse foi o último jogo do Dorival Júnior que causou a demissão dele da seleção brasileira. Um ciclo aí que terminou com 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Mas que essa derrota para a Argentina pesou muito a demissão aí do Dorival Júnior. Que, cara, ele fez um trabalho assim, vamos dizer assim, foi um trabalho bem mexuruca, bem modorrento, bem esquisito, e que foi o suficiente para demiti-lo. E agora vamos contar um pouco a respeito sobre o Carlo Ancelotti, que chegou aí já em julho. Cara, ele falou que não iria treinar a seleção brasileira, renovou com o Real Madrid, tinha sido campeão de tudo pelo Real Madrid. Velho, foi uma decisão assim, vamos dizer, foi uma decisão que não agradou muita gente quando ele pediu, não queria treinar a seleção brasileira em 2023. E aí em 2025, já com o novo comando, né, já com o Edinaldo Rodrigues, ele tinha sido demitido da CBF por causa de manipulações que ocorreu dentro da entidade. Foi então que, com o novo comandante chamado Samir Chowdhury, que seria o novo presidente da CBF, trouxe o Carlo Ancelotti como técnico agora permanente do Brasil. E isso tudo para esse um ano final, faltando um ano para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, né, jogar a Copa do Mundo de 2026. Eu fiquei no desespero danado dele não ter assinado de jeito nenhum em 2023, porque a gente fez um ciclo de 2023 até 2024 e um pouco de 2025 horrível, péssimo, sem nenhuma brilhantagem, sem nenhum brilho, sem nenhum chamativo, sem nenhuma característica da nossa seleção brasileira. E resultado, só em 2025 que foi o suficiente para chamar o Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira. E olha, tudo bem que ele ainda não fez um ciclo tão bom pela seleção brasileira até agora, mas pelo menos ele está fazendo o trabalho dele, está fazendo um trabalho muito bom, inclusive. Eu estou gostando do trabalho do Carlo, e que está sendo aí o suficiente para comandar a seleção brasileira e ter essa esperança de novo para a Copa do Mundo de 2026. Mas vamos voltar aqui com o nosso ciclo que a gente tem que terminar. O Brasil, então, com o Carlo Ancelotti, já na data FIFA de junho.
E depois que ele comandou o Real Madrid e ganhou tudo por lá, já na data FIFA de junho, enfrentou o Equador no dia 5/6/2025 e empatou em 0-0. Ainda era só o início do trabalho do Ancelotti, que depois, com um gol de Vini Júnior contra o Paraguai, foi o suficiente para garantir os 3 pontos nas eliminatórias. Foi uma partida espetacular contra o Chile, 3-0, com controle dominado, com todo o domínio ali do mundo do Brasil, não conseguiu deixar o Chile atacar, 3-0. E depois a derrota contra a Bolívia, que foi a primeira derrota do Ancelotti nesse ciclo aí para a Copa do Mundo de 2026. E depois disso, outubro e novembro tivemos amistosos. Por exemplo, tivemos aí os amistosos em outubro contra a Coreia do Sul e Japão. Contra a Coreia do Sul foi um passeio na casa deles, 5-0. Com o Brasil fazendo aí uma das melhores partidas da história desse ciclo. E tendo aí muito controle de jogo, tendo muita característica para jogar, com os jogadores sendo potentes. Mas contra o Japão, o Brasil levou a virada por 3-2. Com direito a frango do Hugo Souza, com direito a falha de Fabrício Bruno. Depois do Brasil abrir 2-0 e levou a virada logo em seguida. E depois mais 2 amistosos contra seleções africanas de novo. Contra Senegal, que era a revanche, o Brasil venceu por 2-0. Com direito a gol de Estevão, inclusive. Um dos primeiros gols de Estevão já pela seleção brasileira. Depois a partida contra a Tunísia, que o Brasil empata em 1-1. E mais amistosos em março de 2026. O Brasil então enfrentando a França de Kylian Mbappé e perdendo por 2-1. Mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Brasil não conseguiu empatar. O Brasil perdeu muita chance ali. E foi um jogo bem ruim, bem apático da seleção brasileira, que mesmo com um a mais não conseguiu de jeito nenhum empatar o jogo. Mas contra a Croácia, que era mais uma revanche que a gente tinha ali pela frente, Croácia que, cara, eliminou a gente da Copa do Mundo de 2022, né, nos pênaltis. A gente vence por 3-1, com direito a gols no final do jogo. Se não fosse o Endrick, cara, no final do jogo ali, seria difícil para a seleção brasileira virar essa chave, por exemplo. E para fechar, os últimos 2 amistosos que tivemos antes da Copa do Mundo de 2026, que foi contra o Panamá, que o Brasil venceu por 6-2, que era a despedida da seleção brasileira em território brasileiro, em território local. O Brasil vence por 6-2 o Panamá. Uma partida espetacular de vários jogadores ali, né? Vini Júnior marcando gol, Casemiro marcando gol, Paquetá fazendo uma boa partida marcando gol, Danilo Santos do Botafogo marcando gol também, Igor Thiago fazendo mais um gol de pênalti, e por aí vai. E depois, para fechar agora, nesse sábado, dia 6 de junho de 2026, temos a partida contra o Egito, em que o Brasil vence por 2-1. Com direito a mais um gol de Endrick e um brilho dessa estrela desse garoto que provavelmente pode ser titular na Copa do Mundo de 2026. E agora teremos o Marrocos dia 13 de junho de 2026. Teremos o Marrocos aí dia 13 de junho para a Copa do Mundo de 2026. E vamos aqui a algumas estatísticas, né, que eu quero apresentar aqui para vocês. Vamos lá para algumas das estatísticas, né? O Brasil fez 37 jogos nesse ciclo de Copa do Mundo, sendo aí 18 pelas eliminatórias da Copa do Mundo, mais 4 pela Copa América, 15 sendo amistosos. Com então o Brasil fazendo aí 37 jogos, marcando 66 gols marcados e sofrendo 42 gols. Muita coisa, né? Muita coisa. 42 gols, cara.
Foi muito. E fora que foi ciclo de 4 técnicos diferentes: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti. E nesse ciclo, né, de 2022 até 2026, mais de uma centena de jogadores foram chamados para poder fazer parte da lista dos 4 treinadores. Pois é, mais de uma centena, velho. Nossa! Mais de uma centena é muita coisa. Mais de 100 jogadores foram testados aí entre 2023 e 2026. Enquanto nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o artilheiro do Brasil foi o Rafinha, com 5 gols marcados. Na Copa América, o maior artilheiro da seleção brasileira foi o Vinícius Júnior, com 2 gols marcados. E o artilheiro desse ciclo da Copa do Mundo de 2026 foi o Rodrigo, que está lesionado, o Rodrigo Góes, com 8 gols marcados. E sério, foi um ciclo pra lá de desastroso, pra lá de decepcionante, pra lá de insaciável, pra lá de decepcionante. Foi um ciclo muito ruim da seleção brasileira nesse ciclo aí pra Copa do Mundo de 2026. Com trocas de técnico, troca de presidente da CBF, vários jogadores não jogando bem de jeito nenhum no seu nível, vários jogadores extremamente péssimos, horrorosos em suas performances. Enquanto isso, cara, não tem nem muito o que dizer sobre o Brasil em si. Eu sei que a gente teve um ciclo bastante ruim, mas a gente espera ser uma das favoritas e chegar longe na Copa do Mundo de 2026. Afinal de contas, o Brasil é sempre essa seleção que põe medo em todo mundo. Mas que nesse ciclo da Copa do Mundo de 2026 não botou medo em ninguém. E fez umas eliminatórias choradas, terminando em 5ª posição. Na Copa América, terminando nas 4 de final. E os amistosos tendo um desempenho até que legal, né? Não foram os amistosos que a gente tanto imaginava ter um ciclo assim tão perfeito, mas que pelo menos o Brasil chega para a Copa do Mundo de 2026 com bastante glamour e com bastante raça para poder ganhar o Hexa. E a gente espera que com o Carlo Ancelotti, agora que ele renovou com a seleção brasileira até 2030, a gente espera então que a gente possa ter um ciclo bem mais tranquilo com ele na seleção brasileira do que a gente teve aí nesse ciclo de 2022 até 2026. O que dá para colocar nesse aprendizado? Que da Copa do Mundo de 2022 até a Copa do Mundo de 2026, o Brasil passou por fases. Passou por várias e várias fases até chegar nesse exato momento que estamos agora, já iniciando o caminho para a trajetória do Hexa ou não em 2026. E com isso, a gente espera, a gente deseja que o Brasil possa ir muito bem nessa Copa do Mundo, que o Brasil possa estar mais tranquilo para o próximo ciclo, mesmo se não ganhar a Copa. E a gente espera que o Ancelotti ele tenha esse aprendizado aí conosco. A gente já está bem familiarizado com o Brasil já. E agora a gente espera que com ele e com os jogadores da seleção brasileira possam estar mais famintos por esse Hexa que está tanto nos perseguindo, que o Brasil tanto persegue até esse presente momento. Então, meus amigos, é esse o vídeo, falando a respeito sobre todo o ciclo e trajetória da seleção brasileira, desde a Copa do Mundo de 2022 até a Copa do Mundo de 2026. Uma trajetória assim imensa, extremamente cheia de altos e baixos, mas que pelo menos classificamos para a Copa do Mundo. E agora a gente espera fazer uma boa campanha na Copa do Mundo de 2026. Fiquem com a Copa, fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço a todos vocês e até mais, meus amigos.